Olá, meu nome é Marcelo Freitas e neste vídeo aqui eu estou defendendo a preservação do texto do Novo Testamento usando a família 35. No vídeo de hoje nós vamos esclarecer se a passagem que consta em Atos 8:37, se ela é inspirada, isto é, se ela faz parte do Novo Testamento. A Almeida Corrigida Fiel, ACF, que se baseia no Textus Receptus, ela traz essa passagem e ela diz: "E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Verifica-se que o conteúdo dessa passagem é harmônico com a sã doutrina e faz sentido no texto. Portanto, não temos nenhuma dificuldade em supor que o relato do verso 37 do capítulo 8 de Atos é um acontecimento histórico verdadeiro. O Dr. Pickering, inclusive, imagina que se originou na tradição latina durante o segundo século. Filipe certamente narrou o acontecimento muitas vezes. A casa dele, em Cesareia, recebeu muitas visitas. E se o diálogo registrado no verso 37 de fato ocorreu, faria parte da história que ele contava. Mas esse vídeo aqui não tem o objetivo de atestar a historicidade do verso. Não tem como finalidade saber se o fato narrado realmente aconteceu. Nosso propósito aqui é saber se ele faz parte do cânon da Bíblia, ou seja, se ele foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer parte das Sagradas Escrituras. Mas para nós chegarmos à conclusão de que ele é parte do Novo Testamento, ele precisa ter sido preservado nos manuscritos gregos sobreviventes. Precisa fazer parte da transmissão do texto do Novo Testamento. Com isso em mente, esclarecemos que o único texto grego impresso do Novo Testamento, entre os comumente mencionados, que traz esse verso como inspirado, é o texto recebido, o Textus Receptus. Como já abordamos, o texto da Reforma Protestante é um bom texto, já que utilizou manuscritos bizantinos, embora não possua metodologia. E já que o texto recebido é o único texto impresso que traz esse verso, isso significa que nem o texto da família 35, nem o texto crítico, nem o texto majoritário, nem a prioridade bizantina, que são os principais textos gregos do Brasil, traz esse verso. Vamos agora para uma análise objetiva dos manuscritos. 88% dos manuscritos gregos do Novo Testamento não apresentam essa passagem. Como já apontamos, nesses 88% que não trazem o verso, está a família 35, que é a melhor linha de transmissão, bem como os piores manuscritos, que são os manuscritos do Egito, aqueles manuscritos que são os mais antigos, representados pelos Códex Vaticano, Códex B, Códex Sinaítico, também chamado de Aleph, e o Alexandrino, que é chamado de A. Mas 12% dos manuscritos apresentam essa passagem. 12% é um percentual expressivo, é um percentual que merece a nossa atenção. E eu vou aproveitar esse exemplo de Atos 8:37 para esclarecer um dos motivos que para nós não houve recensão ou revisão do texto bizantino. Nós sabemos que muitas vezes uma história contada ganha múltiplas versões sutilmente diferentes do original. Então, se os escribas desejassem harmonizar o texto do Novo Testamento, retirando imperfeições, o relato poderia até ser similar, mas teria pequenas diferenças na escrita, algumas variações. Dificilmente ele seria escrito com rigorosamente todas as palavras iguais pelos diversos copistas em regiões geográficas diferentes ao longo dos séculos. Ou seja, se houvesse alguma imposição de redação, o resultado das cópias através dos séculos não seria idêntico, sem variações, não seria monolítico. Um exemplo que imaginamos ser didático para a compreensão dessa explicação é justamente Atos 8:37.
Como esclarecemos, 12% dos manuscritos apresentam essa passagem. Mas, igualmente, é imperioso esclarecer que esse percentual não é monolítico. Antes, é absolutamente rachado. Esse verso está escrito em, pasme, com 18 redações diferentes, 18 formas ligeiramente diferentes. Para exemplificarmos, a palavra Filipe aparece em 11 manuscritos, o que corresponde a 2,3% dos manuscritos. 4 variantes colocam o eunuco li antes do segundo digo. Voltando ao que falamos sobre recensão, não seria mais crível que, se alguém de fato tivesse imposto um texto, esse texto também seria cheio de variantes, cheio de pequenas diferenças? Não seria rachado? Não seria parecido ou teria alguma similitude com o que encontramos aqui? Perceba que o texto grego da família 35 é monolítico, apresenta uma coesão incomparável com qualquer outro grupo de manuscritos gregos do Novo Testamento. Feito esse esclarecimento da recensão, vamos voltar ao esclarecimento do verso. Se entendêssemos então que esse verso faz parte do texto original, perceba que teríamos de usar algum critério para escolher qual redação usar entre as múltiplas formas encontradas nesses manuscritos gregos. Será que deveríamos preferir a redação do manuscrito com a datação mais antiga? Ou seja, o manuscrito mais antigo deve ser preferido? Será que devemos preferir um manuscrito que, neste verso, tenha menos palavras? Ou seja, a leitura mais curta deve ser preferida? Será que devemos preferir um manuscrito com a escrita mais truncada, com mais erros? Ou seja, a leitura mais difícil deve ser preferida? Já pensou se coincidir do manuscrito mais antigo ter a leitura mais truncada e tiver menos palavras neste verso? Quem sabe, para os seguidores do texto crítico, o registrado nesse hipotético manuscrito seria mais pesado ou mais importante. Mas se você acompanha os nossos vídeos, você deve saber que, para nós, essa metodologia clássica da crítica textual é absurda. Não dá para se identificar o texto original se baseando em leituras mais curtas, mais difíceis ou mais antigas. Portanto, identificar a redação original nesse verso, entre as múltiplas formas existentes, já seria problemático para nós, pois nós afirmamos que a nossa metodologia para a identificação da redação inspirada é objetiva. Mas o que possivelmente atrai a atenção das pessoas para esse verso, principalmente dos seguidores do Textus Receptus, é que, como dissemos, o texto recebido é o único texto impresso entre os que costumamos mencionar que traz esse verso como inspirado. Ademais, há uma pergunta no verso 36, o que tornaria o conteúdo do verso 37 ainda mais convincente quanto à presença nas Escrituras Sagradas, já que ele é uma resposta ao verso 26, e o conteúdo está harmônico, está em harmonia com a sã doutrina. Aliás, como dissemos, achamos inclusive que o conteúdo da narrativa é histórico, é um acontecimento real. Note, contudo, que além da redação do texto grego desse verso ser rachado, o único manuscrito que tem a redação grega idêntica ao que o texto recebido reconhece como inspirado, que é o minúsculo 1883, é do século XVI. Ou seja, como se pode ver, o manuscrito com redação usada pelos seguidores do texto recebido para alegar a canonicidade do texto tem data posterior ao próprio texto de Erasmo. Portanto, é correto afirmar que a exata leitura, a exata redação do texto recebido
para Atos 8,37 não tem amparo em nenhum manuscrito grego anterior à primeira edição do texto recebido, do texto de Erasmo. O texto recebido, o texto receptus, está sozinho, tanto na inserção do verso como inspirado no texto impresso, quanto na escolha do manuscrito, na escolha da redação entre as múltiplas existentes. Afinal, é uma leitura que apenas um manuscrito grego traz. E como acabamos de explicitar, esse único manuscrito tem data posterior ao texto de Erasmus, ao primeiro texto recebido. Assim, nós não encontramos base manuscritológica para considerar esse verso parte do cânon do Novo Testamento. Então, embora ele possa ser histórico, ter sido um acontecimento real, ele não faz parte das Sagradas Escrituras. Não temos bases objetivas para defender a inspiração desse verso. Esse verso, portanto, tem múltiplas utilidades. Ele esclarece o que é um texto rachado, dividido, o que se opõe a uma redação monolítica, coesa. Esclarece que ter centenas de manuscritos em regiões geográficas diferentes, com um texto monolítico, robustece o argumento de que nunca houve qualquer recensão do texto bizantino. Afinal, se houvesse recensão, o texto deveria conter várias variantes com múltiplas formas de se dizer a mesma coisa, como observamos aqui. Seria a alegada tentativa de se harmonizar os relatos. Ele esclarece que ser histórico não significa ser canônico. Esclarece a problemática de se identificar o texto inspirado do Novo Testamento em um contexto de múltiplas formas, múltiplas redações existentes. Por esses esclarecimentos, nós rejeitamos Atos 8,37 como inspirado, como parte do cânon do Novo Testamento. Informamos que temos um livro sobre o assunto, Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências, e informamos que temos o texto grego do Novo Testamento. Para adquirir esses livros de forma mais barata, entre em contato diretamente comigo. Os dados estão na descrição. Deus preservou o seu texto e nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.